Você tem se alimentado da palavra que transforma e renova? Estamos na jornada de ler a Bíblia toda em um ano, e cada dia é um convite para crescer espiritualmente, ouvir a voz de Deus e viver em obediência à sua vontade. No devocional de hoje, dia 91, 1º de abril, vamos mergulhar em Números 31, 25, 54, Números 32, Romanos 15, 16 e Salmo 40, 1, 8. Passagens que nos ensinam sobre generosidade, compromisso com a promessa de Deus, a importância de servir com amor no corpo de Cristo e a certeza de que o Senhor ouve o clamor dos que esperam nele. Antes de continuarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. E se essa palavra falar ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse alimento espiritual. Hoje, Deus quer renovar sua esperança e fortalecer sua fé. Continue assistindo e permita que essa leitura transforme sua caminhada com o Senhor. Números 31, 25, 54. A divisão dos despojos. O Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em duas partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 665 eram o tributo ao Senhor, 36.000 cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo ao Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor, e 16.000 virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob o nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro, como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Números 32. As tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés,
ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Hesbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra, enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: Se fizerem como prometeram e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar, quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas, se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha, e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas, se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês, em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor, mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades, e o território
ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, e todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Resbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para as cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor, e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Romanos 15, o exemplo de Cristo na aceitação mútua. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos que são sensíveis quanto a certos aspectos da fé. Não devemos agradar a nós mesmos. Devemos agradar a nossos próximos e fazer o que é certo para edificá-los no Senhor. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Tais coisas foram escritas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão esperança e ânimo, enquanto aguardamos com paciência até que se cumpram as promessas de Deus. Que Deus, que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Desse modo, todos vocês poderão se unir numa só voz para dar glória e louvor a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus antepassados. Ele também veio para que os gentios dessem glória a Deus por sua misericórdia com eles. Como dizem as Escrituras, por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E em outro lugar está escrito, alegrem-se com o seu povo, ó gentios. E também, louvem o Senhor todos vocês, gentios, todos os povos o louvem. E Isaías disse, virão descendentes de Jessé, um surgirá para governar as nações, e os gentios porão nele sua esperança. Que o Deus da esperança os encha inteiramente de alegria e paz, por causa da fé que vocês têm nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo fala de seu ministério. Estou plenamente convencido, meus irmãos, de que vocês estão cheios de bondade. Vocês conhecem essas coisas tão bem que podem ensinar uns aos outros. Ainda assim, me atrevi a lhes escrever algumas partes com ousadia, para lhes lembrar do que vocês já sabem. Faço isso com base na autoridade que Deus me deu, para que eu seja um servo de Cristo Jesus aos gentios. Levo a eles as boas novas de Deus, como um sacerdote apresenta uma oferta. Faço isso para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, um motivo de orgulho em Cristo Jesus no que diz respeito ao serviço para com Deus. Não ousaria falar de nada a não ser do que Cristo fez por meu intermédio, para que os gentios fossem conduzidos a Deus, por minhas palavras e minhas obras. Fiz isso com poder de sinais e maravilhas, e no poder do Espírito de Deus. Assim apresentei com plenitude as boas novas de Cristo desde Jerusalém até a região do Ilírico. Sempre me esforcei para anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo jamais havia sido ouvido, pois não queria construir sobre o alicerce de outra pessoa. Como dizem as Escrituras, aqueles que nunca ouviram falar dele o verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. Os planos de Paulo, minha visita a vocês, foi muitas vezes impedida por tudo isso. Agora, porém, não há mais lugar para eu trabalhar nessas regiões, e há muitos anos anseio visitá-los. Estou a caminho da Espanha e espero vê-los ao passar por aí. Depois, seguirei para a Espanha com o apoio de vocês e aproveitarei para desfrutar um pouco da companhia de vocês.
Antes, porém, devo ir a Jerusalém para levar uma oferta aos irmãos dali. Os crentes da Macedônia e da Acaia decidiram enviar uma contribuição aos irmãos pobres de Jerusalém. Tiveram prazer em fazer isso, e de fato estão em dívida com eles. Pois, se os gentios receberam bens espirituais dos judeus, é certo que devem ajudar com bens materiais. Assim que eu tiver entregado essa oferta e concluído essa missão, irei até vocês a caminho da Espanha. E tenho certeza de que, quando for, Cristo me abençoará ricamente. Pedido de oração. Amados irmãos, lhes peço, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito lhes dá, que lutem junto comigo em oração a Deus a meu favor. Orem para que eu seja resgatado dos que estão na Judéia e não creem. Orem também para que os irmãos de Jerusalém aceitem bem a oferta que levo. Se isso acontecer, poderei ir até vocês com alegria, pela vontade de Deus, e desfrutar da companhia de vocês para renovar as forças. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Romanos 16. Saudações pessoais de Paulo. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que é diácona da igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como devem receber todo o povo santo. Ajudem-na em tudo o que ela precisar, pois tem sido de grande auxílio para muitos, inclusive para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, como também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido amigo Epêneto. Ele foi o primeiro a se converter a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou muito por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, aprovado por Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente pelo Senhor. Saúdem minha querida Pérside, que também trabalhou muito no Senhor. Saúdem Rufo, escolhido pelo Senhor, e sua mãe, que tem sido como mãe para mim também. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todo o povo santo que está com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Advertência contra divisões. Agora, irmãos, peço que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e atrapalham a fé, indo contra o ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Essas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmas. Com palavras suaves e bajuladoras, enganam o coração dos inocentes. É verdade que sua obediência é conhecida por todos. Isso me deixa muito feliz, mas quero que sejam sábios quanto ao que é bom e inocentes quanto ao que é mau. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de seus pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Saudações finais. Timóteo, meu colaborador, envia saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta para Paulo, também lhes envio saudações como cristão. Gaio, que tem sido meu anfitrião e também da igreja, lhes envia saudações. Chrasto, o tesoureiro da cidade, e nosso irmão Quarto também enviam saudações. Doxologia. A Deus, que é poderoso para fortalecê-los, conforme as boas novas que anuncio e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de um segredo mantido em silêncio, desde o princípio do mundo, mas agora revelado e anunciado pelas Escrituras proféticas, conforme o mandamento do Deus eterno, para que todas as nações creiam nele e lhe obedeçam. A esse Deus único e sábio seja dada glória para sempre. Por meio de Jesus Cristo. Amém. Salmo 41:8. Com paciência esperei pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre terra firme e firmou meus passos. Ele me deu um novo cântico para entoar,
um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e ficarão admirados. Confiarão no Senhor. Como é feliz aquele que confia no Senhor e não busca a ajuda dos orgulhosos, nem segue os adoradores de ídolos. Senhor, meu Deus, tu realizaste muitas maravilhas por nós. Teus planos para nós são impossíveis de enumerar. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todas as tuas obras maravilhosas, jamais chegaria ao fim. Não ofereces sacrifícios nem ofertas de cereal, não pedes holocaustos nem ofertas pelo pecado. Em vez disso, abriste meus ouvidos e me deste entendimento. Então eu disse: aqui estou. Como está escrito a meu respeito nas Escrituras, tenho prazer em fazer tua vontade, ó meu Deus, pois tua lei está em meu coração. Terminamos mais um devocional diário da Palavra. Cada dia de leitura da Palavra é um passo de fé que aproxima você do coração de Deus. Não pare agora. Se hoje essa mensagem edificou sua vida, permaneça firme, porque amanhã há mais uma porção poderosa das Escrituras esperando por você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Nos vemos amanhã para mais um devocional transformador.